Go to your dormitory. I'll deal with you later. What a reverend. Out! Cinematógrafo delirante na área. Eu sou Milena Azevedo e hoje, finalmente, essa minha grande amiga, parceira de trabalho, está aqui junto comigo. É a Germana Viana. Seja bem-vinda, Germanita. Boa noite, gente. Boa noite, Milena. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom horário que você vai estar me ouvindo, essa Germana Viana. Eu sou quadrinista, isso quer dizer que eu desenho e escrevo histórias em quadrinhos, muitas delas com a Milena. E bora falar de cinema, que cinema é amor. Seja filme B, seja cinema cabeção, seja cinema, amo cinema. Germanita, hoje vamos falar sério, mas também rir bastante. E só com você daria certo fazer esse episódio, viu? A princípio, eu havia lhe escalado para comentarmos um filme do Emi Kusturica, um diretor que nós adoramos. Mas aí resolvi lhe trazer para falar sobre Garotas Rebeldes. Eu queria saber por que é mais adequado eu falar sobre Garota Rebelde, eu que sou uma moça tão comportada, entendeu? Sou orgulho de uma mãe conservadora. Mentira, sou não, gente. Sou eu não sei o que falar aqui, porque sobre mim eu acho que eu estou completamente adequada. Eu adoraria falar do Kusturica, até porque a gente adora os filmes e as músicas, né, Mi? Mas vamos falar de Garotas Rebeldes, que eu acho que é bem adequado mesmo. Antes, eu tenho um salve a fazer ao professor Fábio Rockenbach, que segue me dando uma mão e deixando o áudio do nosso podcast aveludado. E quero lembrar aos ouvintes que está liberado fazer comentários no Spotify e no YouTube, e também dar estrelinha ou joinha caso goste das pesquisas que estamos fazendo em cada episódio. Partiu falar sobre garotas rebeldes em internatos, comentando os filmes Anjos Rebeldes e Rita o Mosquito. Mas, primeiro, iremos contextualizar a questão da delinquência barra rebeldia feminina nas décadas de 1950 e 60. E outra coisa, não é para confundir o Anjos Rebeldes com o Anjos Rebeldes do filme dos anos 90, que tem o Christopher Walken, e ele anda por aí de anjo malvado, dando porrada em todo mundo, e é com Eric Stoltz. Esse Anjos Rebeldes é um internato de garotas, tá bom, gente? Boa, viu, Germanita? Realmente, eu tinha até me esquecido disso. Bem Né? lembrado mesmo, esse recadinho pro pessoal. Ó, no primeiro episódio desta segunda temporada, vimos que o termo adolescência é uma invenção contemporânea, do início do século XX. O D. Stanley Hall cunhou o termo em 1904 como uma categorização fundamentalmente sexual, particularmente no que diz respeito às garotas, entendendo como, abre aspas, aquele período de castidade entre a puberdade ou despertar sexual e o casamento, quando os impulsos sexuais do jovem ou da jovem podiam finalmente ser expressos. Fecha aspas. O Hall entendia o instinto sexual das adolescentes como mais forte do que o dos rapazes, taxando de problemático. Vejam só. Quarta-feira, né, gatas? Quarta-feira, porque se tem uma coisa que existe até hoje é homem querendo tomar conta né, da vida sexual da gente. Mas sigamos, Milena, já tô nervosa. Ah, ó, para ele, os impulsos sexuais femininos deveriam ser canalizados através da. Na cara dele, né, devia ser canalizado uma tapa na cara dele, mas continue, amiga, desculpe a interrupção, vou respirar, tô respirando, gente, calma. Ó, então eu vou voltar aqui. Para ele, os impulsos sexuais femininos deveriam ser canalizados através da orientação moral. Caso contrário, as garotas poderiam ser levadas à prostituição. Olha aí o alarmismo, viu? Né, eu vou canalizar na cara uma tapa na bufete na cara dele pra ele ver se não dá certo. Ah. Depois de morto, Já vou lá, tá porque pazinha na mão pra dar-lhe um bufete na caveira, entendeu?
Ai, meu pai. Ó, embora o conceito de adolescência fosse novo, sua ênfase no controle e na contenção sexual era bastante vitoriana, enfatiza o Michael Todd Hendricks em sua tese Knowing and Being Known: Sexual Delinquency, Stardom and Adolescent Girlhood in Mid-Century American Film. Dessa forma, o período da adolescência era considerado como de contenção e planejamento para o dia em que o casamento tornaria o sexo socialmente aceitável. Bens a Deus. Esse conceito, esse conceito do rol casou como uma luva na década de 1950, principalmente durante o governo conservador de Dwight D. Eisenhower, que foi de 1953 até 1961. Assim, a regulação da sexualidade feminina tornou-se muito rígida, bastante pública e sujeita à condenação social, uma vez que as adolescentes eram vistas como anormalmente sexuais, levando-se a crer que a distinção entre a delinquência das moças era de ordem sexual, enquanto a dos rapazes, principalmente violenta. Bom, e aí o que acontece? Adolescentes do sexo feminino foram submetidas a uma reeducação comportamental na década de 50 nos Estados Unidos, gerando um monte de gente doente da cabeça, tanto menino quanto menina, entendeu? Em vez de dar uma educação sexual adequada, ficaram contendo e reeducando uma maneira de castrar as crianças, né, os adolescentes. Isso se deu através da inserção de currículos da escola pública da disciplina de educação para a vida familiar, veja só, né. A EVF, essa disciplina veio para substituir os cursos de educação sexual ou higiene sexual, ou seja, era todo mundo sem lavar o pinto, sem limpar o forebs, entendeu? Sem entender como funciona a educação sexual, como você se proteger de assédio, se proteger de estupro, né, taxando meninas como monstrinhos sexuais, o que, né, libera também para os velhos dar uma de: "Ah, novinha que deu mole", e deixando os meninos violentos. Ou seja, sociedade doente basicamente, né, não bastava a Europa invadir os mundos, deixar todo mundo com a cabeça doente, vem Estados Unidos e espalha no seu soft power um pouco mais de doença mental, falta de educação e capitalismo básico, né, transformando a gente que é mulher cis em forninhos de crianças para que futuramente elas virem escravos do trabalho, né. Mas deixa eu segurar aqui, o objetivo da EVF era fortalecer a integridade da família nuclear, seja lá o que seja isso. Você sabe o que é isso, mas é algo que não existe, tá. Família é família. Protegendo da ameaça do divórcio, eita, né, a mulher lá apanhando, a mulher sendo chifrada, e olha que eu nem monogâmica sou e estou falando isso, mas ela não pode se divorciar. E da doutrinação comunista, como eu já falei mal do capitalismo, não funcionou comigo, viu gente, e tentaram, porque eu sou velha, não dos anos 50, tá, mas tentaram. E que os conservadores associavam à desestruturação da unidade familiar. A estratégia da EVF era encorajar a ignorância sexual nas garotas, como eu disse, deixando todo mundo doente, enquanto ao mesmo tempo exaltava as virtudes do casamento, incluindo vagamente sua promessa de satisfação sexual. Desculpa. E insinuavam-se que recusar-se a esperar até o casamento para ter relações sexuais de alguma forma colocaria a felicidade conjugal em risco. Imagina, né, a pessoa não sabe o que quer, vai lá casar, tem o pior sexo do mundo, descobre depois que é uma moça ser bissexual ou lésbica, né, é isso a vida. Mas a história mostrou que muitas garotas desafiaram os papéis sexuais prescritos, mesmo quando desejavam casamento e família. Pronto. E essa rebeldia as transformou em delinquentes, não em pessoas saudáveis. Porque de fato, essas pessoas eram mulheres saudáveis, mas, né, delinquentes. Siga daí, Milena. Pois é, quem burlava essas regras, né, as meninas eram taxadas de delinquentes. E a grande questão, viu, Germana, era a hipocrisia Né desse não? discurso, porque porque as garotas tinham que ser castas, mas sexualmente atraentes, na busca por um futuro marido. Um exemplo disso está no filme Clamor do Sexo, de 1961, que é com a Natalie Wood,
onde o Elia Kazan faz essa crítica. Eu Esse filme é adoro esse foda. filme. Ô, pode falar palavrão? É. Melhor não, né? É, né? Esse filme É. é Agora muito já bom. Pronto. é muito bom. Desculpa, gente. O Agora eu tô entendendo o porque a Milana me Hendrix chamou pra falar de Garotas Rebeldes. Eu sou uma véia rebelde que foi uma garota rebelde. você é a pessoa certa, eu tô dizendo aqui que você é a pessoa certa para esse episódio. O Hendrix lembra que a cultura feminina do século XX teve como base colocar as garotas como consumidoras, primeiro da indústria da moda e posteriormente das indústrias da beleza e da saúde. As empresas comercializavam produtos direcionados às adolescentes, principalmente no pós-guerra, com o aumento de jovens no ensino médio e a enxurrada de filmes e músicas voltados para este público. E a gente não pode esquecer que, né, era um período em que eles estavam querendo também trazer mulheres, fossem adultas ou não, de volta para o lar, né, porque durante a guerra era tudo bem, mulher tá ali, assumindo os empregos, mas depois eles ficaram numas de querer botar a gente de volta na casinha, na cozinha de novo. E trabalhar isso em cima das adolescentes era uma maneira de você seguir com essa tradição. E vamos lá, por falar em filmes, Hollywood se deparou com a complicada tarefa de comercializar estrelas adolescentes. Você achando que era só hoje em dia, né, que a Britney Spears pirava e saía com facão, e que as meninas ficavam maluconas, né, mas já acontecia lá. E evitando cuidadosamente a sua condenação pública, né, ou seja, eles tinham que ser, assim, o exemplo. Condenação pública não podia rolar por nenhum ato ou implicação de má conduta sexual. As bichinhas, como disseram a Milena, tinha que ser casta, mas parecer sexy, mesmo num filme Disney, né. E os estúdios sabiam que não podiam comercializar as estrelas adolescentes da mesma forma que faziam com as estrelas adultas, né, que onde a fofoca das colunistas sociais nas revistas para fãs eram baseadas em escândalos, né. Isso não poderia acontecer nunca com uma adolescente. Muito diferente de hoje em dia? Não. Ou rumores sobre romances e casos amorosos. Porém, parte do apelo da estrela adolescente estava ligado ao seu fascínio erótico. Porque, como disse Mi, novamente eu vou repetir, a menina tinha que parecer casta, mas tinha que ter né, tinha que ser super sexy para homens quererem elas. Pois é. Ó, nos filmes dos grandes estúdios, quem já viu sabe. As adolescentes namoravam educadamente, elas eram bem comportadas, né? Elas namoravam com seus coleguinhas ali da escola e falavam discretamente sobre casamento. Em suas vidas privadas, estrelas adolescentes como a Elizabeth Taylor tentavam se parecer publicamente com outras adolescentes. Por outro lado, qualquer mau comportamento, né, qualquer deslize fora ou dentro das telas transformaria este adolescente em uma delinquente sexual. É óbvio, né, gente, Germana, que a gente sabe isso aqui é horrível, É. assim. Para o homem, não. Para o homem estava tudo liberado. Agora, para a mulher, ela tinha que se conter. Ela tinha que sempre parecer, mesmo que não fosse, mas ela tinha que parecer virginal, né? Era aquela coisa bem rígida É. mesmo, muito, muito Você rígida, já viu né. aquele meme que o pessoal fala brincando, que é o problema na verdade é sexo com homem? Porque mulher tem que tem que ser casta e não pode transar com homem, né. E o problema dos gays é que eles transam com homem, então logo não transem com homens, é isso. Já viu esse meme? Não, não Eu tô bagunçando seu programa. Gente, desculpa, o programa de Milena é tão educado, eu além de falar rápido, ainda bagunço o programa todo. mas tá ótimo, seus comentários são ótimos, minha amiga. Questões reais que afligiam as adolescentes estadunidenses, como a falta de educação sexual em casa e nas escolas, os códigos penais severos que, olha só, puniam meninas até mesmo pela aparência de vício sexual. E a epidemia de gravidez na adolescência durante a década de 1950, isso só era relegado aos filmes B, certo? O Isso. filme de estúdio lá, bonitão, Warner, Universal, Paramount, esses aí as meninas eram todas É o que a gente chama comportadinhas, hoje em tá? dia de cinema mainstream, né, o cinema mainstream
Ele ia sempre É, fazer o ideal da menininha perfeita, super sexy, porém pura. isso. E aí, tudo que desvirtuava disso aparecia nos filmes B, e também um tipo de filme que eu não conhecia, que descobri durante essa pesquisa, que eram os chamados filmes independentes itinerantes, né, que é o Hendrix quem vai abordar esses filmes. Aí ele vai citar 2 exemplos aqui, o Mom and Dad, de 45, e Esquina da Vida, de 1948, nos quais atrizes adolescentes desconhecidas interpretavam personagens de garotas adolescentes que namoravam, engravidavam e depois iam fazer um aborto, que às vezes terminava com a morte da infeliz garota. Eram filmes de advertência, mas também pornografia de exploração disfarçada de produções de serviço público e educação sexual. Aí, nos intervalos entre os filmes, eram exibidos filmes gráficos de educação sexual para espectadores curiosos, muitas vezes sexualmente desinformados, e aí mulheres vestidas de enfermeiras vendiam panfletos baratos de educação sexual. Veja só, né? Veja só o que uma educação sexual na escola, principalmente, faz falta e aí dá margem a esse tipo de coisa, porque devia ser uma baixaria, né? E aí era disfarçado de educação sexual, né? Novamente, não é muito diferente de hoje, né, a gente só mudou as mídias, a gente só mudou a desinformação, a gente só mudou, a maneira como essa desinformação chega em pessoas que estão desprotegidas, porque não tiveram uma educação sexual. Porque Isso. não tiveram toda uma formação cara, quando a gente fala de educação sexual, a gente não está falando que você vai chegar para uma criança de 6 anos e ensinar como se faz o canguru perneta, entendeu. Não, não é isso que está se falando. Você vai ensinar para uma criança dentro, da cognição dela, saca. Você vai ensinar para uma criança como se proteger de um abuso, você vai ensinar para a criança como se manter a higiene, sabe, são coisas que são adequadas para cada idade, mas cada idade tem que receber educação sexual, porque o sexo tem que deixar de ser tabu, sabe, porque quando ele é tabu, ele termina sendo opressor até para quem não faz sexo, até para a pessoa que escolheu, ser ace, né, escolheu não, perdão, a pessoa não escolhe ser ace, a pessoa que nasceu ace, ou a pessoa que escolheu uma vida de não fazer sexo, ela vai sofrer também uma obrigação de ter que fazer sexo, entendeu. Só que quem tá fazendo sexo tá sofrendo a obrigação de não fazer. E aí, eu posso falar como uma mulher queer, o quanto vem pra cima da gente isso, porque eu sou uma mulher bissexual, né, é o quanto tentam conter a gente mesmo hoje em dia, mas não se engane, isso não vai parar em quem é da sigla LGBT, isso vai para cima e já está indo para cima de todo mundo, de quem é hétero também. Já se está tendo papinho na internet sobre sexo só para o casamento, já está tendo papinho na internet, sexo só para fazer filhos, sabe. Então quer dizer, é gente doente deixando mais gente doente, quando na verdade se existe uma educação sexual, as pessoas vão ser saudáveis e vão lidar com esse assunto com a maneira como ele é, como uma coisa a mais que faz parte da vida. Só isso. Minha É. amiga, não me deixe militar, se você não me segurar, eu vou começar a militar aqui no meio. É triste, né, a gente ver, assim, que ó, isso aí o que a gente tá falando que acontecia na década de 1950 e tá Pois voltando, é, e né. tá Esse voltando. retrocesso, assim, caramba, né, poxa, É, é triste, sabe, é triste ver isso, né. e é E muito esses importante, mas diga, hum. continue-me. Não, é só para eu completar aqui a informação, né, desses Hã. filmes itinerantes aí, e desses panfletos que eram vendidos por essas mulheres vestidas de enfermeira. Na verdade, os produtores desses filmes, eles se fiavam muito mesmo na venda desses panfletos, entendeu? Que era a margem de lucro deles. E a exibição desses filmes era ilegal em algumas partes dos Estados Unidos. E esses exibidores, eles passavam geralmente no máximo 2 semanas em uma cidade, eles locavam um cinema ali da região, geralmente um cinema, mais
de bairro, né, não era um cinema daqueles mainstream, classe A, e eles passavam esses filmes e o negócio era tão rápido que eles pegavam o beco e muitas vezes a polícia estava na cola deles, quando eles saíam da cidade. E é muito maluco, porque eles tanto a opressão quanto esses filmes, eles estavam todos trabalhando para conseguir o mesmo resultado, que era uma opressão em cima do público feminino. Isso que é muito estranho, porque parece ser muito moderno, né, a exibição, eles tocarem nesses assuntos como a gravidez, adolescente e tal, parece ser uma coisa legal, mas só que não era, né, ele também serviu de uma propaganda para te punir. Você fez sexo? Ah, você vai ser punido com gravidez, com uma morte, né. Nenhuma mulher sairá impune se ela decidir ser feliz e sexualmente ativa e saudável, né. Você vai ver isso hoje em dia ainda em muitos filmes, né. Então, uma coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai ver filme dessa época, é gostar do filme. A gente não tem por que não gostar do filme, mas a gente ter consciência de que parte deles eram propaganda, né. Então, Garotas Rebeldes inundaram os filmes B, nesse meados da década de 40 e 50. E tem vários exemplos: Delinquent Daughters, de 44, Good Time Girl, de 48, As Depravadas, de 1950, One Way Ticket to Hell, de 55, Ânsia de Ser Mulher, de 56, Runaway Daughters, tá, já falei lá em cima do Delinquent Daughters, agora são as Runaway Daughters, de 56, Mulher Sem Rumo e Sorority Girl, né. Então todos eles vão trazer mulheres que são delinquentes, que elas vão quebrar essas regras, mas elas vão ser punidas, de alguma maneira. Então, são filmes que vão já quebrar com um certo padrão, mas ainda tem a punição ali no na esquininha te esperando, porque você não andou na linha. Com certeza, esses filmes eles eram esses filmes, eram mais para os pais assistirem, sabe, e as adolescentes ficarem com medo. Então, desses aí, né, que você citou, Germana, eu vi alguns, né, Depravadas, que é muito bacana. Agora esse título brasileiro é horrível, né, esse título. Esse título, né, amiga, parece pornô chanchada. Eu acho que eu vou ai, gente, eu não me apresentei direito no começo, eu faço uns gibis, às vezes, mais 18, eu tô maluca agora pra fazer um gibi mais 18 chamado É, Depravadas. tem uns títulos brasileiros que são até melhores do que os originais, mas tem outros que é vergonha, assim, total. Nesse caso, Depravadas É, ficou parece um muito. filme Não é nem pornô, não é né. nem pornô É, pornô chanchada mesmo, sala sabe. especial, né. Não, é Sala Especial com Vera Fischer e É, porque no original ele é So Young, So Bad, e é sobre 4 garotas que são levadas para um reformatório por um psiquiatra que pretende ajudá-las. Mas quando elas chegam no reformatório, a equipe administrativa de lá as trata como se elas fossem presidiárias, né. É horrível, assim, você vê de um lado um psiquiatra que tem uma cabeça aberta, que está tentando trabalhar direitinho com elas, mas a instituição ainda está amarrada a velhas práticas e vê realmente as meninas como depravadas, aí pegando o gancho do título nacional, né. Aí o One Way Ticket to Hell é sobre a jovem Cassandra Lee, que entrou para uma gangue de motoqueiros maconheiros aos 16 anos e acabou se tornando viciada em maconha e depois em heroína. Mas a culpa para o comportamento de Cassandra recai no comportamento depravado ah, de sua pronto, mãe, a pobre. que teve vários maridos. Então é como se fosse assim: se dentro de casa a menina não teve o exemplo, né, ou melhor dizendo, teve um exemplo, digamos, negativo, ela vai repetir isso na rua. O Runaway Daughters também é muito bom, traz 3 garotas adolescentes de diferentes classes sociais e seus problemas com os respectivos pais. E por fim, o Sorority Girl, que é do Roger Corman, cuja protagonista é uma moça rica, ela é bem nojentinha essa mulher, ai, dá um nojo de ver. É, que tem uma mãe extremamente fria e distante, mas quando a gente conhece a mãe dela, a gente meio que tenta entender, né, por que que ela age daquela forma. E essa rejeição da mãe faz com que ela não queira ver nenhuma das outras, jovens da fraternidade se dando bem. E o que liga todos esses filmes são garotas, como Germana já falou, tidas como rebeldes, porque, tiveram relações sexuais antes do casamento. E em So Young, So Bad,
que é as depravadas, uma delas, inclusive, sofreu abuso do próprio pai. Por isso, elas passam por altos apertos. É, você vê que o do Corman é o que chega mais perto de uma povo do terror, né, que é sempre mais queridinho, ele chega mais perto de um filme que não seja tão nocivo nesse sentido, né, quando ele fala dessa rejeição, quando ele entra na parte psicológica de um jeito mais legal, entendeu. Mas os demais, por mais que sejam super legais, tá, são legais, é sempre a propaganda de: "Ó, anda na linha, senão você vai se lascar". E você percebe, como Milena falou, né, que até a menina que sofreu abuso do próprio pai, o problema não é o pai, é ela. Como assim, gente? Entendeu? Que é isso, sabe? Mas enfim, os filmes de estúdio do final da década de 50 começaram a desafiar a cartilha da educação para a vida familiar. Então os filmes mainstream começaram a falar: "Não, espera aí, tá ficando demais isso aqui, né". Segundo Hendrix, A Caldeira do Diabo, de 57, foi o primeiro longa-metragem de Hollywood a discutir abertamente a educação sexual. E ao fazer isso, defendeu a necessidade de instruir os adolescentes sobre sexo, em vez de apenas as alegrias de um casamento duradouro. No início da década de 1960, a sociedade estadunidense passou a ter uma visão relativamente mais complexa dos adolescentes. A histeria pública em relação à delinquência juvenil havia começado a diminuir. No entanto, havia o entendimento de que aquela juventude era fraca, mimada pela prosperidade de seus pais. Mas ainda não havia consenso na opinião pública em relação à sexualidade adolescente, mesmo com o advento da revolução sexual causada pela pílula anticoncepcional. Nas revistas para os fãs, as estrelas adolescentes da década de 60 faziam declarações ousadas sobre os rumos que as suas vidas tomariam. Já deu um passinho a mais, entendeu? Já dá para ter um pouco mais de abertura. Sempre testando os limites das suas personas públicas, buscando se adaptar às mudanças culturais e enxergando seus deslizes como uma oportunidade para modificar ou reivindicar, dar um rebranding na imagem do adolescente, da adolescente, no caso. E cada estrela adolescente aproveitou o feminismo e o liberalismo sexual emergentes, bem como a reação contrária a ambos, de maneiras muito distintas. Um dos exemplos que Hendrix analisa é justamente a Hayley Mills, a protagonista de Anjos Rebeldes. Bom, a Hayley Mills, ela veio de uma família de atores de teatro e de literatos britânica, bastante conservadora e que tratava a filha como rédea curta. Sua estreia no cinema foi como uma pré-adolescente espirituosa de 12 anos, numa uma pequena delinquente de periferia no filme Marcados pelo Destino, de 1959. Nesse ano, o Walt Disney estaria procurando sua protagonista para a adaptação do livro Poliana e achou Mills perfeita para a tarefa. Se nunca leu Poliana, leia. Se você, depois de ler Poliana, você vai ter medo de moscas. Nada a ver, né? Mas tudo bem. Eu morro de medo de mosca por causa de Poliana, tá bom? Você pensou que era por causa de algum filme de terror? Não, é por causa de Poliana. É da Poliana. Poliana bem antes de A Mosca, né, do Nem é. Cronenberg aí. Pra quem é Cronenberg na fila do pão falar de mosca depois de Poliana? Cronenberg, te amo. Ai, meu Deus. Ó, conforme conforme o Hendrix, a Poliana da Hayley Mills deu à Disney a oportunidade de lucrar com a nostalgia conservadora em meio à mudança cultural do início da década de 1960. A chegada de Mills trouxe aos filmes da Disney um adolescente com imagem de boa menina, que é ao mesmo tempo exótica, otimista e conciliadora, rigidamente controlada e inocente, porém erótica. Exatamente, se você dá umas gugadas aí pra vocês verem a carinha da Hayley Mills, ela é aquela típica menina bonitinha, bochechudinha, fofinha, mas tem cintura fina, tem peito levantadinho, entendeu? É bem isso. Ela é e é aquela coisa, é a moleca sapeca. Ela é tão engraçadinha, saca? Era essa a imagem que eles faziam. E parecia moderninho, mas era ainda lucrando com essa nostalgia do povo que sempre existiu, que sempre falava: "Aonde esse mundo vai parar?", saca? Então eles aproveitavam isso na imagem dela, né. A Mills ofereceu um modelo na tela e uma persona fora dela que era muito atraente para os conservadores.
Isso fica evidente no segundo filme da Disney, Operação Cupido. Aquele Operação Cupido, no qual interpreta as gêmeas idênticas. Aquele que vocês viram com a esqueci o nome da atriz nova. Nova não, tá, gente? É que eu vim do século passado, então ela não é nova, ela já tá uma senhora também, mas que ela faz gêmeas idênticas. Quem fez esse papel primeiro foi a Mills, nessa Operação Cupido, que é de 1961, que descobre a existência de uma e da outra no acampamento de verão e percebem que foram separadas como um amargo divórcio dos pais. E aí elas têm todo um plano para unir os 2. Né, uma foi morar com a mãe, a outra foi morar com o pai, elas descobrem que são gêmeas idênticas, logo irmãs, e aí elas têm esse planinho para unir os 2. E Mills não apenas desempenha outro papel no qual ela é a filha perfeita, que age como a salvadora do ideal conservador, como também depende da família intacta para a coerência de sua identidade. O Hendrix descobriu os primeiros artigos dedicados exclusivamente a Mills na revista Photoplay de 1962. Em um desses artigos, Flora Rand a descreve como, abre aspas, encantadora, efervescente, uma elfa com apenas 15 anos, fecha aspas. Hendrix afirma que Mills serviu como exemplo prático da cartilha de educação para a vida familiar, entendendo a educação rigorosa dos pais como a solução para evitar problemas como sexo pré-marital, casamento precoce e gravidez na adolescência. Essa imagem de união familiar foi repetida por anos pela família Mills, a ponto de se tornar um mantra ao qual seus pais recorriam frequentemente quando rumores negativos circulavam sobre sua filha famosa. Esse negócio de pose de família de margarina sempre cheira mal, né, gente? Né, a real é que os pais focavam tanto a garota, que ela devia fazer as coisas na surdina. Been there, done that, girl. Né, porque chegou a dar entrevista dizendo que preferia namorar homens mais velhos a rapazes de sua idade. O que é também, vamos combinar, outra campanha conservadora, né. Porque é isso, né, é o homem mais velho que vai chegar nessa garota, entendeu. Isso também não deixa de ser uma maneira de passar pano pra tiozão dar em cima de garotinha. E nessa época era uma coisa que muito acontecia, porque você vai lembrar que todos os atores estavam já senhorzinho, usando calça no meio do estômago, já, né, com a bunda murcha de veinho, mas estavam fazendo papel de galã, e seus pares românticos eram meninas com idade para serem suas filhas ou mesmo suas netas, né. Então, até ela dar essa declaração, não é uma coisa, subversiva. Na verdade, cai bem dentro do que um aspecto conservador gosta, né, porque o sexo adolescente, ele é condenado enquanto é entre adolescentes, o que seria completamente normal, é a idade que as crianças não, adolescentes estão eu falo criança porque eu tenho mais de 50 anos, tá, gente? Mas é a idade de que adolescentes estão se descobrindo, então eles terem sexo entre eles, com educação sexual para se protegerem, é completamente normal. O que não é normal é uma menina de 15 anos ter desejo de ficar com um cara de 50, porque esse desejo não é dela. Esse desejo foi fabricado, Pois é, e a Mills até acabou se casando com um cara 33 entendeu? anos mais velho do que ela, né? Então vejam só. E, ó, Germanita, mas tudo muda aí na família Mills quando ela completa 19 anos, em 1965, viu? Porque foi justamente durante a produção de Anjos Rebeldes que os pais dela tentaram posar de descolados e permitiram que, pela primeira vez, a Mills ficasse sozinha no set de filmagens. O Maravilhoso! resultado o resultado foi um desastre publicitário para eles. Olha, esse filme é muito legal, gente, vocês têm que assistir. Apesar dele ainda ser uma propaganda conservadora, ele tem uns pontos muito legais, esse filme. Primeiro que todo o elenco, eh, é majoritariamente feminino, né, isso é muito raro. Hoje em dia, ele passaria no teste Bechdel. Né, as meninas não ficam falando de homem o tempo todo, elas estão vivendo a vidinha delas, saca. E, assim, a direção é de uma mulher, o roteiro é de uma mulher, então, ele tem pontos muito positivos, mas ainda é uma campanha conservadora. Mas o que é legal, e vamos para as fofocas, né, para eu não matar um monte de fofoqueiro aí pela fofoca pela metade que Milena contou, do desastre publicitário, é que durante as filmagens de Anjos Rebeldes, a Hailey namorou Rod McDowell, e só chegava em casa à 1h. E ainda conheceu um homem que alegava ser Chris, filho de Robert Mitchum.
E esse tal Chris era procurado pela polícia. Isso, né, prende bem sua filha, é isso que vai acontecer. E um artigo expôs o relacionamento deles e também afirmou que Mills tinha um apartamento particular fora do set. A reação foi aparentemente rápida. A imprensa chegou a se voltar contra ela em alguns setores. Um artigo chegou a dizer, abre aspas, Mary e John Hughes colocaram seus braços fortes mais afetuosos sobre a filha Hailey. Eles revelaram que Hailey já teve seus casos. Pai Mills agora está trabalhando duro explicando o significado de uma palavra para sua linda filha, e essa palavra é disciplina. A próxima palavra é maturidade. E acredite, John Mills é um ótimo professor dessas palavras. Fecha aspas. Ou seja, vamos tentar limpar, né, o desastre, entre aspas, que foi para essa galera quando essa garota se viu solta, né. E a carreira posterior de Mills consistiu em muitas tentativas fúteis e até mesmo desesperadas de se livrar da imagem que ela ajudara a criar com a Disney. Pois é, Germanita, soltaram a menina e aí ela se esbaldou, né, quem nunca come melado, né. É isso, gente, se tivesse uma educação, né, saudável, onde a pessoa tem imagina, cara, ela não podia chegar nos pais para conversar, entendeu. Seus pais não são seus amigos. É triste isso, né. Po não, até que segundo o as entrevistas que ela concedia, ela até chegava a dizer, assim, que ela queria encontrar um marido igual ao pai dela, porque ela gostava muito do pai dela, tá-tá-tá-tá-tá. Essa coisinha como você falou, família com pose aí de comercial de margarina, a gente meio que Já sabe que tá fedendo, desconfia, né. né. É, Uma margarina desconfia muito mesmo. uma margarina muito católica, para usar um termo conservador. Ai, meu Deus. Hey, that's great! Yes, well, it takes practice, you know. I imagine. Try one. Bom, agora chegou a hora da gente falar dos bastidores de Anjos Rebeldes, que no original é The Trouble with Angels, que foi lançado em março de 1966, com direção da Aida Lupino e roteiro da Blanche Renelis, que adaptou o romance Life with Mother Superior, de Jane Trehi, publicado em 1962, onde ela relatou de forma autobiográfica seus anos de estudo em um colégio interno. O título do filme foi alterado, né, você viu que o livro chamava Life with Mother Superior, né, Vida com a Madre Superiora. Vivendo com a Madre Superiora, não romanticamente, tá, gente, senão seria um filme que eu ia gostar ainda mais. Mas mas o filme, ele ganha um outro nome, The Trouble with Angels, devido ao excesso de filmes sobre freiras entre o final da década de 50 e meados da década de 60, 1960 a 1950, tá bom? Sem falar que A Noviça Rebelde tinha sido um sucesso recente, e Dominique estrearia no mês seguinte a Anjo Rebeldes, sendo seu concorrente direto na bilheteria da Páscoa de 1966. O novato William Fry foi escolhido pela Columbia para fazer a produção do filme. Aí a gente não sabe se num gesto de ingenuidade ou delírio, o Fry foi lá convidar ninguém mais, ninguém menos do que Greta Eu Garbo. acho que Fry leu o nome do livro, Life with né, Minha Vida com a Madre Superior, e pensou mesmo que eu: "Pô, ficaria interessante, olha um filme lésbico com Greta Garbo, eu quero". Eu queria, gente, um filme, né, sáfico, né, vamos conter uma mulher bissexual apagando as bissexuais. Um filme sáfico com Greta Garbo seria tudo na vida. Mas continue me lendo. Dizem que parece que ele ofereceu US$ 1 milhão para Garbo, né, para ela interpretar a Madre Superiora, mas aí Garbo preferiu não sair da sua reclusão, ficou quietinha como estava. A Aida Lupino, que foi aquela grande estrela e diretora do noir, dos anos da década de 1940, 50, que há 13 anos não colocava seus pezinhos em Hollywood, ela chegou ao projeto porque o Fry já havia trabalhado com ela em alguns seriados de TV, porque a pobre só estava fazendo seriado de TV, tá, ou filme para TV. E diferente da Garbo, a Lupino agarrou com unhas e dentes a chance de voltar às telonas. E esse foi o último filme dela para cinema, tá? Depois ela voltou a dirigir só séries para TV
e atuar em séries de TV e também em alguns, filmes para TV. E eu achei engraçado porque ela fez até um episódio daquela série do Batman, a série de 66, né, para você ver Ah, é como a verdade. mulher era versátil. E essa daqui, ó, é massa, viu. É, e vão atrás, gente, porque é isso, né, existe um apagamento de profissionais, mulheres, não vou nem falar das mulheres trans, mas das mulheres cis, né. As trans então, meu Deus, o apagamento é absurdo, elas parece que não existem antes de hoje em dia, mas elas existem, né. E Ida Lupino é uma prova disso, ela foi uma super atriz, uma super diretora de noir, e ela poucas vezes é citada, por quê? Porque é mulher, né, então existe um apagamento para que pareça que no passado as mulheres estavam sempre no seu lugar, que não existe, né, mas o lugar que conservador imagina é na cozinha. Então, é isso que Milena falou, cara, ela era versátil ao ponto de fazer no ar, de dirigir Anjos Rebeldes e de estar ali fazendo o episódio do Batman, sabe, aquele Batman coloridaço maravilhoso. E é isso. Hayley Mills era uma superestrela. Havia recém saído da Disney e acabou se encaixando nessa nova estratégia de desenvolvimento de talentos da Columbia. Segundo Brian Hannon, do blog Magnificent Sixties, o estúdio havia contratado 7 estrelas, mas eles pretendiam ter de 40 a 50 estrelas adolescentes dentro de um ano, né, ou jovens, em parte como forma de reduzir custos e em parte como método para atrair um público mais jovem para o cinema. Já a June Harding, que faz a amiguinha dela lá, né, que faz a Rachel, a amiguinha da Mary, fez sua estreia no cinema com Anjos Rebeldes, após ter participado de vários seriados de TV. Agora pense numa dupla que deu certo, viu, uma química perfeita. Perfeita, né, quem vê acha que elas eram até amigas na vida real, porque ficou perfeito. Não é? Parecia nós andando junto ali, né, aprontando. Só não parecia mais, porque tem uma certa hierarquia ali, né, a Mary manda e a É. Rachel no nosso caso não, nós somos bem, né, assim, a coisa é mais dividida, assim, é uma coisa mais, né, Hum. não tem esse papo de ter chefe na brincadeira, mas você acreditava que as 2 eram amigas desde criança, Pois é. porque olha, é uma química muito boa. E acabou que a Rosalind Russell também foi a escolha perfeita para interpretar a Perfeita. Madre Superiora, porque ela havia estudado em colégio de freiras, do ensino fundamental ao médio, e se formado numa faculdade católica, e ela era católica, tá, pessoal? E também porque a Russell, ela tinha um time perfeito para comédia. E mesmo sem atuar há quase 4 anos, tá, porque o seu último filme havia sido o musical Em Busca de um Sonho, de 1962, ela deu um show. Mas, tal qual as suas personagens, na vida real, a Russell e a Mills não se davam bem. É, porque parte do filme eu adorava esse filme quando era jovem, eu peguei numa sessão da tarde uma vez, assim, muito raramente, e minha mãe estudou em colégio de freira. Então eu achava uma coisa meio mágica, entendeu. Eu ainda não tinha noção do que era o catolicismo, o cristianismo, assim, da opressão. Quando eu era criança eu achava lindo, depois de um pouco mais adulta eu fui assistir, eu falei: "Caraca, quanta rédea", né. Mas uma coisa muito importante nesse filme, e que é muito legal, é a amizade entre mulheres. E a construção da amizade entre as personagens da Russell e da Mills é um troço maravilhoso, mas elas começam se odiando. A personagem da Russell, ela chega a personagem da Mills, ela chega literalmente a falar: "Eu odeio essa mulher", saca. Então essa parte talvez não tenha sido tanta atuação, assim, né, tenha sido uma coisa que passou pra tela, né, mas depois quando elas viram amigas é um troço muito bonito também. Né, e Anjos Rebeldes fez tanto sucesso, que gerou uma continuação em 68 chamada Diabrudos dos Anjos Rebeldes, mas sem a Aida Lupino na direção e sem a dupla Mills Harding como protagonistas. O roteiro da Blanche Renales não se sustentou muito não, ele ficou um pouquinho chechelento. E, sabe o que foi engraçado, Germana? Eu assisti primeiro a continuação, a de Abrulhos dos Anjos Rebeldes. Quando eu fui ver Anjos Rebeldes, eu disse: "Meu Deus, será que eu vi esse filme ou eu vi um filme parecido?". Aí quando eu soube que teve a continuação, disse: "Ah, é porque eu vi", e que eu acho que foi justamente numa sessão da tarde que eu vi o de Abrulhos, e aí só depois de muitos anos que eu fui ver
esse primeiro, né. Bom, Germana, eu sei que você, gosta bastante do filme, então você poderia agora tecer alguns comentários sobre Anjos Rebeldes? Eu já falei um monte aí no meio, né, mas, assim, uma das coisas que eu amo nesse filme é a abertura, que é todo feito numa animação muito bonitinha, que é de um estúdio chamado Deepak Freelang, mas eu não consegui descobrir quem é o o artista ou a artista que fez, até hoje eu não consegui descobrir, que fez o design daquelas bonequinhas que a no se vocês assistirem, ou se não conseguirem assistir inteiro, tem no YouTube o vídeo com abertura, com momentos do filme, tem até o filme inteiro, só que em pedacinhos, né. A abertura é muito legal, cara, a abertura é muito bonitinha. Já começa daí, né, ele já me pegou porque o design das bonequinhas, eu quando criança gostei, sem saber o que era design de personagem, mas já sendo uma criança que desenhava, toda criança desenha, mas eu, né, já tinha uma vontade de trabalhar com isso de criança, e e é maravilhoso. E uma coisa que eu gosto nesse filme é exatamente alguns pontos que eu levantei, né, ele não, apesar dele ser um filme que ele é uma propaganda conservadora em diversos momentos, isso é muito cristalino, né, ainda é um coming of age, né, é um filme sobre amadurecimento, mas é um amadurecimento que vai falar assim: "Ó, você pode ser doidinha até aqui, mas daqui para frente você vai ser uma pessoa com a cabeça no lugar". E o cabeça no lugar nem sempre quer dizer uma coisa saudável, né. No caso, eu não quero dar spoiler para vocês, porque vocês provavelmente vão querer assistir, mas ele é um filme que tem esses pontos muito legais, porque a cultura pop ela sempre coloca as mulheres como rivais, e em geral por causa de homem. Nesse filme não acontece isso, porque não tem nem espaço para isso. É um internato de garotas, como eu disse, a quantidade de atrizes, o filme é majoritariamente interpretado por mulheres, mas é aquela coisa, as freiras são super legais, o cara que é da escola progressista é interpretado como se fosse um cara meio bobão, né, todo mundo que vem de fora é meio bobão, né, e as situações, as freiras são muito bem desenvolvidas, né, são personagens muito interessantes, mas não são personagens tridimensionais, né, elas vão ter um outro lado, né, tipo a freira que você vai entender mais pra frente que é a personagem da Russell, ela é alguém que foi igual a Mills, né, ela tem essa jogada do eu tô vendo em você quem eu já fui, por isso ela quer resgatar essa menina. Então a palavra muito forte aqui é resgate, para que ele continue sendo uma propaganda conservadora. Mas tem muitos momentos que ele é muito progressista e eu acho que é a Ida Lupino colocando, é a roteirista colocando, é o que eles conseguiram passar, eh, que a produção não notou, aí tem uma coisa ou outra muito legal, entendeu. São esquetes, mas basicamente de coisas que as meninas estão aprontando, essa dupla, né, a Mary e a Rachel, né. Então a Mary sempre tem ideias diabólicas e a Rachel segue. Então, é aquela ideia de tirar um molde com gesso da cara da coleguinha que elas não vão com a cara, e deixam a menina presa naquele molde, não consegue tirar. Vão fumar num quarto escondido da escola, aí chama um bombeiro que estão achando que está tendo incêndio, quando vão ver são as 2 lá fumando, né, que elas acharam do zelador, entendeu. E elas estão sempre aprontando e sempre tem uma consequência muito engraçada, mas tem sempre uma punição. A punição normalmente é elas lavarem panelas do refeitório, mas assim, os pontos positivos são casting majoritariamente feminino, direção feminina, roteiro feminino, e fugindo de alguns estereótipos, mas ao mesmo tempo reforçando muito outros. Pô, É. ó, essa menina só falta botar fogo nas freira, entendeu. Mas chega no Sim. final, a Mary, que é interpretada pela Mills, ela ela decide se tornar freira. É uma coisa subversiva, no sentido de que ela não se encaixa no modelo de ela agora vai virar uma mulher, que vai formar uma família, né, e que vai servir para
para a sociedade capitalista, como uma dona de casa que está botando mais criancinhas no mundo para que elas virem adultos que vão trabalhar como mão de obra do capitalismo. Então ela não faz isso, ela vai virar uma freira. Mas ela vai virar uma freira que, segundo a freira da Russell, né, a Madre Superiora, que vai trazer alegria e um pouco de rebeldia, porque precisa para que se adeque a esse mundo, né, que não se adeque, quem está se adequando é ela, mas que se adapte um pouco mais a esse mundo, para que traga mais jovens para o seio da maldade da Igreja Católica, né. Então esse lado é muito negativo, porque ele continua sendo uma propaganda conservadora. Ele continua sendo um filme que vai te falar: "Olha, você pode ser doidinha, até um certo ponto, mas depois de um ponto". Ele é moderno no sentido que ele fala que você pode ser doidinha na adolescência, mas perceba, elas estão na escola de freira, homens quando aparecem lá são homens muito mais velhos, no sentido é o tio dela, e aí a freira, a Mater Superiora, quando já estava prestes a expulsar, porque as meninas quase botaram fogo na escola, né, e foi bombeiro, foi tudo, ela decide não, porque o tio, ele é um homem solteiro que anda com secretárias, e ela não vê esse tio como uma ameaça para a menina, uma ameaça sexual para a menina, o que ela vê é a vida dele ser uma vida desregrada para a menina, entendeu? Então tem todas essas amarras conservadoras que ainda reforçam aquele comportamento de que a menina tem que ser casta e pá e tudo mais, né. "Ai, Gê, mas ela vira uma freira do final", então, né, a super castidade, mas ela ainda não está servindo para o modelo conservador capitalista, mas ela serve para outro modelo que é trazer jovens para esse modelo conservador. Doidinha só até um certo ponto, porque depois quando você amadurece, você vira uma tia conservadora. Não, não vira não gente, não precisa virar não, tá bom? Agora, assim, analisando o roteiro, né, vão ter alguns momentos que a Mills, ela observa de longe a Madre Superiora, e a gente já vai notando que aquela aversão inicial que ela sentia, meio que vai, se transmutando, vai se quebrando. Essa Ela construção dessa amizade é muito interessante, né, isso, de como essa amizade vai se construindo. isso. Eu acho muito assim, tem vários momentos que são até bem poéticos, mas aquele que tem uma freirinha que acho que é uma das mais velhinhas que ela falece, e aí ela vê escondida a porque assim, a Madre Superiora, ela tem uma pose, né, assim, tipo assim, como se fosse uma mulher muito fria. E aí quando ela vê a Madre Superiora ali chorando no caixão pela irmã que faleceu, né, ela começa a ver, digamos assim, nas entrelinhas da Madre Superior, ela começa a ver, eh, Ela como uma mulher, como uma como uma pessoa, pessoa isso, ela sem aquela começa como uma máscara de pessoa. ser uma mulher, digamos assim, ela tem aquele cargo administrativo, ela é a diretora do internato, né, da escola, e ela tem que ter aquele pulso firme, mas ao mesmo tempo porque ela é uma freira, tem toda uma questão de tentar olhar com amorosidade para as meninas. E aí assim, a gente poxa, porque elas aprontam pra caramba, né. E aí você diz assim: "Poxa, dá vontade de, meu Deus, de pegar essas 2 aí", principalmente a Mary e dar um castigo bem mais forte do que lavar panela. Porque realmente elas como fosse assim, elas não sabem o limite delas, elas estão na verdade se divertindo. Elas não queriam estar ali, mas elas estão, então elas vão se divertir do jeito que elas podem. E tem uma coisa É aquela coisa, elas não queriam estar ali e ela faz esse problema dela ser o problema de de todo todo mundo, mundo entendeu? é. E De todo mundo. e eu acho engraçado porque assim, elas não fazem com maldade, sabe. É uma coisa é engraçada, assim, é tipo assim, é adolescente curtindo, é como se fosse assim: "Eu quero trollar fulano agora, então vamos fazer isso aqui". É uma coisa, assim, tão inconsequente, tão, natural, tão adolescente, que eu acho que a Madre Superior ela vê isso, sabe, assim, ela claro que tem que botar um limite, né, ela tem que dar um castigo, porque não pode fazer as Tanto que coisas naquela do incêndio é, tanto que naquela do incêndio ela chega no limite dela, é, fala: "Não, vou botar essas 2 vou expulsar as 2". exatamente.
Mas, eu acho muito bonito esses olhares, né, esses momentos poéticos, assim, que ela vai desvelando a Madre Superiora, e aí depois ela para e pensa assim, quando a gente quando eu vi já uma vez, 2 vezes, eu disse: "Isso aí vai no final converter que ela vai ficar lá no convento, vai ser Uhum. freira", né, assim, eu É, já como roteirista, já previ aí esse final. é. Mas, ao mesmo tempo, quando chega o final, a gente tem um choque da mesma forma que a Rachel tem, né, porque assim, como é que pode? Você que era chefe, aí agora se bandeou para o lado delas, né, principalmente para o lado da Madre Superiora, mas é muito bacana, porque assim, ao mesmo tempo que tem esse filme tem uma cara de Disney muito grande. Mas aí é porque eu acho que assim, a Aida Lupino aceitou dirigir, teve dizem que esse livro da Jane Trehy é muito engraçado, né, eu nunca li, porque ela conta realmente o que aconteceu com ela durante o período dela de estudo no internato, do internato católico. E aí, eu não sei, assim, eu acho que a Aida tentou subverter um pouquinho, mas ela não podia sair muito, Exato. porque Não, estava na não Colômbia, dá uma né. impressão disso, Mi, que Dá. a gente vê que tem coisa ali que passou que eles não perceberam, que a produção não Isso, percebeu, aí passou, e você fala assim: "Eita, deixaram o pessoal da Colômbia sabe que isso está acontecendo aqui agora", entendeu. Tem vários momentos que você vai falar nisso no filme, mas aí, é aquilo, né, você percebe que ela deu uma moldada, às vezes ela conseguia, às vezes não, às vezes tinha que seguir as diretrizes mesmo da Colômbia. Mas continua, minha amiga, eu te é. interrompi. Não, pronto, aquela parte do uniforme que elas vão, se apresentar, né. Aquilo é espetacular. Eu acho ótimo, porque Bom, como se o trabalha uniforme que gente, como se trabalha com spoiler aqui, então vocês vão me xingar. É genial, porque elas conseguem um patrocínio porque elas começam a engajar, já estão um pouco mais amiguinhas da Madre Superiora, e elas querem ajudar a ganhar lá o concurso, né, das bandas, só que nem uniforme elas têm, elas foram lá ver a outra escola, foram espionar, aí a Madre Superiora: "Não pode fazer isso", dá aquela bronca. Mas como é que estava? Eles são melhores que a gente, sabe. Então você também vai ver na Madre Superiora quebrar, tirar esse muro dela, né, essa persona que ela tem que assumir ali como a Madre Superiora. E ela pergunta pra eles: "O que que eles têm?" "Eles têm uniforme". E aí elas convencem de alguma maneira, dizendo com a carinha, assim, bem decepcionada, porque elas não têm uniforme, vai ser a roupa de ginástica, a Madre Superiora a descolar uns uniforme. E aí ela vai no comerciante local: "Conta-me, conta do uniforme". não não, esse aí eu vou esperar o pessoal assistir para É ver, maravilhoso. porque esse aí eu não vou dar spoiler não, porque tem que ver. É muito engraçado mesmo, né. E como elas dão a volta na Madre Superiora, né, porque realmente aquela roupa de ginástica ali não, Não quando dava. elas veem como tá o outro, né, a equipe da outra escola, aí ela: "Vixe Maria, elas com essa roupa aí não vai dar não, viu". E é isso, gente, e tem uma coisa muito Vou continue, Mi. Vamos deixar no suspense, viu, Tá bom, Jamanita. deixemos no suspense. Uma coisa que vocês vão notar quando vocês assistirem, é que é um filme com pouca verba. Ele não parece ter muita verba, porque tudo que acontece fora da escola, você fica sabendo em off, entendeu. Na grande maioria é tudo dentro da escola que aparece. Eu não sei se é uma escolha, por falta de verba, ou porque era uma escolha mesmo de o centro a escola termina sendo uma personagem também da história. Né, mas assim, você vai notar tudo isso, então você vai seguir esses e aí a gente acompanha esses 4 anos delas, inclusive o momento de férias, mas os momentos de férias a gente nunca acompanha, a gente só acompanha quando elas estão voltando, quando elas estão saindo e quando elas estão voltando. A única vez que tem um momento fora da escola é quando elas vão comprar lingerie. Quando entram na loja de lingerie, elas piram, entendeu. E a madre superiora manda uma freira que é mó sem jeito, mó tímida, que tem maior medo de tudo, saca. E aí ela tem vergonha de ver lingerie e tal. Só que a Madre Superiora, já sabendo que tem aqueles 2 demônios ali no meio da turma dela, apesar dos anjos, né, do nome anjos, aqueles 2 demônios vão aprontar. Aí ela vai também
Elas estão tudo comprando uns lingerie sexy pra caramba, sabe, uns corpete bonito, roxinho e tal. Chega a amada superiora, pega o sutiã da sua avó, aquele branco, sabe, que nem horroroso, que nem pra fazer ginástica serve, porque você vai botar aquilo pra correr, não vai segurar seus peitos, mas ela escolhe o mais feio da vida e aí ela pede não sei quantas unidades pra escola inteira e pronto, acaba com a festa das meninas. Mas de modo geral, tudo acontece na escola. Pois é muito massa. Fica aí a dica para pessoal assistir. E quem ainda não assistiu, dá pausa logo quando a gente começou a falar, né, quando a Germana começou a falar especificamente as impressões dela sobre o filme, e aí volta a ouvir o podcast depois de ter assistido. E qualquer coisa, vocês sabem, né, confere lá no grupo do Telegram, porque aí pode ser que apareça, tá, pessoal? Eu só digo que vão para lá, porque tem muita coisa massa, eu coloco tudo, todo o material pesquisado lá. Vão lá, só vão, só vão. Cari amici, eccomi qua, voi mi conoscete già. Quando vado giù in picchiata, pum, come una arrabbiata. La mia specie è molto rara, sono Rita la zanzara. Bom, chegou o momento agora de falarmos sobre Rita o Mosquito, no original Rita la Zanzara, lançado em setembro de 1966, com direção da Lina Wertmüller, sob pseudônimo de George Brown, roteiro assinado a quatro mãos por ela e por Sérgio Bonotti e estrelado pela cantora Rita Pavone. Este Bati o filme fez um martelo. é. Eu aqui Hã. assassinando a língua italiana, mas interrompendo a mim, porque é isso, ela convidou sabendo que eu ia causar o caos, entendeu. Siga, minha amiga. Bom, este filme ele fez tanto sucesso, arrecadando quase 1 bilhão de liras italianas na época, e por isso ganhou uma continuação em 1967 chamada Não Brinque com o Mosquito, que contou com a volta da dupla protagonista, a Rita Pavone e o Giancarlo Giannini. Menina, deixa eu te contar uma curiosidade. Giancarlo Giannini, por muito tempo, foi um super crush meu, e olha que eu não tenho muito crush tanto em homem assim, por causa de Lili Marlene, sabia? Caramba! É, eu lembro quando eu assisti Lili Marlene, eu não sabia pra onde eu olhava, né, porque primeiro todos os 2 são lindos, então você fala assim: "Qual você prefere?" Sim, né. Mas o Giancarlo Giannini é um ator que eu gosto muito por causa de Lili Marlene. Assistam Lili Marlene também, é muito importante para os dias de hoje. Assistam, tá bom? É do Fassbinder, não do Fassbender, o ator, é do diretor Fassbinder. Mas enfim, não se sabe bem porque neste filme, a Wertmüller, eu vou errar na pronúncia, tá, gente? Então tá escrito É Wertmüller, deve ser Wertmüller, assim. é É assim Wertmüller. mesmo que fala, né, falei É, bonito agora. Wertmüller. Apesar do meu nome germana, eu não falo bem alemão, entendeu? Eu sou uma pernambucana perdida em São Paulo. Eh, Ela usou um pseudônimo, talvez por ser a única cineasta mulher a dirigir filmes musicais em uma época que só diretores homens dominavam a produção desse gênero, tanto na Itália quanto nos Estados Unidos. Então por isso ela usava George Brown. Que nem uma galera bota só, né, na literatura, bota o pra esconder o nome feminino, para não diminuir a procura pelo filme. E eu só digo que ela era muito foda. A mulher escrevia, dirigia e também era letrista de música. Ela escreveu 3 das 7 canções de Rita Mosquito, mas já tinha escrito canções para série infantil da TV, para série infantil de TV Il Giornalino di Gian Burrasca, e também escreveu um dos clássicos da cantora Mina, Mi sei scoppiato dentro il cuore. Assassinando o idioma alheio, mas deu para vocês entenderem. E eu achei muito curioso o título do filme ser Rita Mosquito Me, porque mas eu descobri que faz referência a um dos apelidos da Rita, né, porque ela era chamada de mosquito de Turim, não é? Exatamente, é. O Mosquito de Turim.
Aí, Germanita, vem outra curiosidade aqui, tá? Você sabia que os italianos, eles costumam categorizar os filmes no que eles chamam de filão, né? Era o filone ou ciclo. E, Não, sabia não, menina. pois é, e Rita Mosquito, por exemplo, não é simplesmente um musical, mas um musicarello, que era um musical cômico feito para que os jovens cantores promovessem seus próximos álbuns, abordando ainda o conflito entre jovens e adultos. O Cara, olha. musicarello o musicarello foi um filão bem presente na Itália entre 1959 e 1970, segundo a Stephanie Hotz, que defendeu uma tese sobre o tema. Gente, é massa a tese dessa mulher. E o musicarello, ele foi criado, sabe por quem? Pelo Lúcio Fulci. Não, É, sério? antes de se O tornar Lúcio Diallo Fulci, ele? isso. É, antes de se tornar, né, um mestre do giallo, ele roteirizou e dirigiu Il ragazzi del jukebox, que Gente, agora eu vou ter que ir atrás de tudo isso. tem no YouTube, viu? E tá com Eita, mas eu vou dá para ver. botar legenda. Ótimo. E em inglês se chamou The Jukebox Boys. É o filme de 1959, né, que abriu, que inaugurou o Musicarello. E o Fulci ainda dirigiu mais um, Como Roma se Diverte, em 1960, que eu achei muito bom. As músicas de Como Roma se Diverte são muito boas. E ambos estrelados pelo rei do rock italiano, Adriano Celentano. E Como Roma se Diverte ainda tem a Mina, que foi uma das grandes cantoras de Iê-Iê, no final da década de 50, né, e por toda a década de 1960 lá na Itália. Para Rhodes, o Musicarello oferece novas perspectivas sobre o filme da mulher, que eram aqueles filmes que focavam no protagonismo feminino, tanto de uma matriarca em prol da família, quanto da mulher que superava as adversidades de sua jornada, em termos de estudo de gênero e também de representação da mulher na mídia popular. O Musicarello dividiu-se igualmente entre narrativas centradas em homens e mulheres, sendo um dos poucos filões do pós-guerra italiano a Sim, fazer isso. porque os musicarelli, centrados em mulheres, se afastaram dos filmes da mulher convencionais, por saírem da esfera doméstica e dos finais felizes dependentes do par romântico, para se concentrarem na ambição pessoal, no empoderamento e na amizade. Hotz diz que, em vez de posicionar o desejo de uma mulher jovem como exclusivo de necessidades domésticas ou românticas, como era típico dos melodramas italianos das décadas de 1940 e 50, os musicarelli da Rita Pavone são exemplos de como ela usou as escolhas da moda para desafiar imagens tradicionais de feminilidade e criar narrativas alternativas de empoderamento feminino por meio de mascaramento, como travestismo, disfarces e imitações. E isso é muito legal, né, a gente já vê que tem um outro posicionamento, né. E a Rita Pavone era maravilhosa, porque ela era magrinha, magrela, era sardenta, era baixinha, tinha cabelo curto, ruivo, estava longe de ser a bonequinha Disney, entendeu, porque ela tinha jeito sapeca de verdade. E ela foi a única estrela do musical, ela se vestia abertamente com roupas do sexo oposto, e ser famosa por esse estilo, e com esse comportamento andrógeno, saca. E Roth defende que as performances de Pavone, tanto em suas personagens fictícias, quanto na sua persona de estrela e das demais cantoras italianas rotuladas de iê como Caterina Caselli e Patti Bravo, foram consideradas símbolos de empoderamento feminino e da libertação sexual na Itália da década de 1960. E tal qual Hayley Mills, a Pavone também terminou casando com um homem mais velho, o Ted Reno, cantor e produtor musical, e foi um escândalo na época, porque ele ainda não havia se divorciado da primeira esposa, né. É isso, gente, mulher recebe uma educação zoada de que precisa de um homem para protegê-la, até as mulheres, né, nessa época, que estavam tendo um posicionamento mais feministas, elas ainda viam como a necessidade de ter
um cara mais velho do lado, porque isso era vendido ainda hoje é vendido, né. Ainda hoje é vendido isso. Mas ainda assim ela tem uma eu vejo na Rita Pavone uma imagem mais positiva do que na Mills. Tem uma coisa de a Mills tem aquela coisa de um desespero para se libertar, a Pavone não, a Pavone é. Mas é uma consideração muito minha, tá, isso não é um estudo, não não foi uma pesquisa. Mas siga, Milena. Não, eu concordo com você, até porque, assim, a gente pega a educação das 2 e a família da Mills era muito castradora, né, aí quando soltaram um pouquinho a rédea, a menina desembestou. E a Pavone não, pelo jeito que eu não conheço toda a carreira da Pavone, mas pelo que eu pude constatar, ela era sapequinha, assim, já desde criança, eu acho, sabe. Então, assim, eu acho que não tinha essa coisa tão rígida ali com ela, como foi com a Mills, né. Ao discutir como os filmes de Pavone romperam com as narrativas femininas típicas, vale a pena notar que Yvette Miller era conhecida por sua, abre aspas, representação altamente ambivalente e paradoxal de mulheres e feminilidade no cinema popular. Fecha aspas, isso segundo a Rhodes, tá? Então, trabalhar com Pavone pode ter ajudado a diretora a desafiar as representações normativas da feminilidade. Agora é tua vez, agora você vai comentar sobre Rita o Mosquito. Conte as suas impressões, dona Milena. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que dizer que quem me apresentou Rita Mosquito foi o Tiago Miranda, do podcast Ponto Cego. E eu já aviso que o Tiago é um dos meus convidados desta segunda temporada. Aguardem, viu? Ó, a Pavone, ela começou a atuar em produções para a TV após retornar dos Estados Unidos, onde fez bastante sucesso, inclusive se apresentando no The Ed Van Sullivan Show. Sua estreia no cinema foi com Rita la Filha Americana, de 1965, que é um musicarello, mas esse eu não cheguei a conferir. Rita Mosquito foi o primeiro e único musicarello dela que eu vi até então. E olha, gente, ela está ótima, trazendo uma verve cômica que eu desconhecia. Ela é extremamente versátil nas interpretações de variados artistas, assim, ela vai de Marilyn Monroe, Mina, até Carmen Miranda. E você viu também, né, Germana? É muito bom. É massa o que ela faz, ela procura imitar os trejeitos deles, né, delas no caso, e também até meio que os timbres vocais, assim, é muito massa. E aquela imitação dela do Charlie Chaplin é impagável, eu não sabia que ela imita tão tão direitinho, tão massa. E também é engraçado que ela com 21 anos, ela convence tranquilo como uma garota de 15. De verdade, gente, não é que nem aquele filme dos anos 80 estadunidenses, que você pegava aquele filme que o adolescente tem cara de 45 anos, entendeu. Não, Rita com 21 anos parece sim uma garota de 15 anos, você compra, que ela é uma Compra. menina de 15 anos, saca. Não é aquela coisa que você olha assim, sim, lá vem aqueles adolescentes com 35 até 48, saca. Não, parece mesmo. É. E a personagem dela, aqui em Rita Mosquito, é Rita Santangelo. E eu acho esse sobrenome ótimo, porque santifica a garota mais levada daquela turma do internato. E a Rita, tal qual a Mary, de Anjos Rebeldes, ela leva as outras à rebeldia, porque ela não se conforma em obedecer aos adultos e está sempre desafiando toda e qualquer autoridade, mas de uma forma bem-humorada e manipuladora. Por exemplo, a ideia de escrever o jornalzinho La Zanzara, que é um mosquito, com certeza foi dela. Os apelidos dos professores, da diretora e até a vingança pessoal dela com o professor Paolo, por achar que ela é uma pirralha e não entender o amor que ela sente por ele, ela torna coletiva, trollando o Paolo de diversas maneiras. Gente, ó, ela costura as mangas da camisa dele para que ele não consiga vesti-la.
ela passa cola na cadeira onde ele se senta e ela arromba, né, o baú e vasculha para descobrir algum segredo dele. E a grande interrogação é saber aonde Paolo vai à noite, porque ele só chega ao internato pela manhã e passa o dia com sono. E vai ser com a desculpa de seguir Paolo que Rita começa a usar disfarces. Primeiro, ela se traveste como copeiro. Depois, ao chegar no clube Bianco e Nero, onde Paolo, também disfarçado, faz parte de uma banda de iê ela pega uma peruca comprida e loura e um vestido com o design mode dos britânicos e sobe num dos palcos para cantar uma canção, chamando a atenção de Paolo, que corre atrás dela, que por sua vez foge desesperada para ele não descobrir seu disfarce. Aí Rita, querendo o amor de Paolo secretamente, sonha acordada, interpretando ícones do cinema e da música. Nesses devaneios, Paolo a olha encantado, sempre repetindo: Divina, divina. Só que, no entanto, na vida real, a Rita ela segue atormentando Paolo e também todos os funcionários do internato, e até mesmo a novata Bonfatti, de quem quer se vingar por ter dedurado a diretora quem estava por trás do jornalzinho La Zanzara. E quanto ao final, que você sabe que aqui a gente, né, aqui tem spoiler. Com Paolo correndo atrás da Rita, sem saber que é ela, e depois sacando o seu disfarce e não se importando porque já estava apaixonado, o dito final feliz, com o início do romance entre eles, fica como tipo como um bônus, tá? E não como a motivação principal da personagem. É isso que é muito legal, né, porque não é uma motivação pessoal. Agora tá certo, tá, gente, a gente tá falando isso, a gente não tá deixando de ver a parte muito errada disso tudo, que é uma aluna e um professor se relacionando, entendeu. É muito errado, mas é errado um nível muito grande, mesmo que ele seja jovem, né. A gente não tá deixando de ver isso, mas na época o filme colocava isso como uma coisa normal, e aí entra naquela discussão que a gente já teve sobre educar meninas a procurarem homens mais velhos e que, né, que é super prejudicial. Mas assim, o ponto super positivo é esse. Rita não tá a motivação de Rita não é ter aquele romance, o romance é só mais um aspecto da vida dela, e isso é muito legal. Pois é, porque ela, na verdade, ela quer se vingar dele. E aí nessa vingança mexe com todo mundo, né. Até sobra até pra diretora que ela descobre um ex-noivo, escreve uma carta se passando como um homem, a mulher acha que o ex-noivo tá voltando, mas é uma loucura total. E a Rhodes, eu vou resgatar a Uhum. Rhodes aqui, ela afirma que a rebeldia, feminina personificada por Rita era típica nos filmes italianos do pós-guerra e até mesmo nos musicarelli, nos quais as garotas desobedeciam a seus pais, geralmente por questões amorosas ou ambições pessoais. No entanto, a rebeldia de Rita parece ser um traço de sua personalidade. Rhodes também pontua que as brincadeiras que Rita e as demais garotas arquitetam para o professor Paolo, além de inverter a dinâmica de poder da relação aluno-professor, invertem o olhar masculino, né, o male gaze, transformando seu professor em objeto de entretenimento. Ou seja, Rita e suas colegas encontram modos de empoderamento e autonomia dentro de uma estrutura institucional tradicional. Que é muito Basicamente elas estavam objetificando o moço, tá gente, mas ele é é. bonito, tá tudo bem. E aí, Germana, sabe o que eu achei muito interessante também nesse filme? Hã. Porque, geralmente, quando a gente vê filmes, assim, de internatos, só tem um uniforme, no máximo 2, né, que é o É. uniforme normal e o de educação física. Sim. Só que aqui são muitos uniformes, entendeu? Tem o primeiro, que é aquele vestidinho listrado de rosa e branco. Aí depois tem o conjunto de blusa e saia branca com gravata e meia calça azuis.
Tem a blusa e saias pretas com cinto branco, que elas também aí elas tiram a saia quando elas vão ter aula de dança, e ficam com porque ele é um como é que chama aquilo, meu Deus, hoje? Body, é como fosse um body, tá? Aí tem o vestido azul com cinto branco, e tem o macacão e camiseta branca com detalhes cor de laranja. E esse, diferente dos demais, só quem usa são Rita e mais 2 colegas, que é a Lili e aquela menininha bem baixinha que eu não recordo agora o nome. E elas vão repeti-lo justamente na cena em que a vingança contra a Bonfatti se dá, para mostrar, assim, que elas 3 elas são tipo porque Rita é a cabeça de tudo ali. E aí tem aquelas 2 em comando, digamos assim, né, as segundas em É, comando ali, né. é uma E trinca de demônias, é, com Ri as mas demônias Rita adoráveis. Rita é como tô dizendo, porque Rita é bem média, assim, ela é a maestrina, né, ela que começa, É, ela que "Gente, vamos ela é fazer tal danada. coisa", né, aí as outras seguem ela. E outro detalhe muito preciso de objeto de cena, que eu achei muito, muito massa, acontece na primeira aula de música, na qual o professor Paulo ele adormece, e as garotas se aproveitam para dançar, para conversar e tal. E uma delas está lendo La Zanzara e depois o esconde dentro de um exemplar de Diabolique. Diabolique, Ai, é. gente, quando eu vi, eu não aguentei, eu falei: A gente "Caramba!". tem que falar pra vocês, gente, Diabolique foi escrito por duas mulheres incríveis, são as irmãs Ângela e Luciana Giussani, que são as nossas mães, tá? É isso. É, ele São quadrinistas mulheres nessa época abrindo portas pra gente, entendeu? Mas continue, exatamente. Mi. É isso. Foi um fumeto, né, que é uma história em quadrinho, criada em 1962 pelas irmãs Giussani, como Germana já falou, a Ângela e a Luciana. E o protagonista, gente, é um ladrão que está sempre mascarado. Inclusive, ele tem uma coleção de máscaras que usa para enganar seus inimigos. Assim, simplesmente perfeito, porque ao mesmo tempo em que evoca uma quebra de paradigmas, com mulheres criando um HQ policial, traz a questão dos disfarces, que irá Que a Rita usa o tempo permear todo. É. que irá permear a trama de Rita Mosquito. Assim, eu nunca vi um objeto de cena mais perfeito do que esse exemplar de Diabolik naquela cena da aula de música, sabe. É Tá aquele detalhezinho maravilhoso, né, que quando você olha, você abre o sorriso, assim, você fala assim: "Puta, quem pensou isso? Foi, coisa de chefe, assim, maravilhoso", né. exatamente. Aí eu já não sei se foi a Vert Miller, se foi algum, se foi a direção de arte, né, não sei, mas assim, quem pensou tá de parabéns, porque É. um objeto de cena perfeito, perfeito. Aí já sobre as canções, eu gosto muito mesmo de La Zanzara, que é a que abre o filme. É uma música, assim, bem jovial, moleca, solar, é a cara da Rita Pavone. E aí a segunda música, que é o segundo número musical, Chi ritornerà, pra mim é a sequência mais bonita de todas, com as garotas passeando de bicicleta por Roma, assim, e tá um dia bastante ensolarado. É lindo, é muito lindo, né. Só não vou cantar aqui pra não mas tem Strong Love, que é a música em inglês, que a Rita canta disfarçada, lá no clube Bianco e Nero, que tem uma levada muito gostosa e lembra o Iê-Iê britânico mesmo. E a outra que ela canta lá no Bianco e Nero é Fortissimo, uma balada que começa quase sussurrada, e aí depois explode quando ela declara seu amor a Paolo. Bom, e a última música que eu destaco aqui, essa é um rockinho muito massa, né, que é La Sai Troppo Lunga. Tem uma pegada bem de Datemi um martelo, sabe, e não tem como não querer cantar junto, mesmo se você não sabe a letra, mas, assim, é muito gostosa a música e a coreografia delas, né, tem uma coreografia nessa música aqui, né. É muito legal, viu.
E assim, gente, eu não vou dizer que eu tô com vontade de pegar um martelo e sair batendo na cabeça das pessoas, porque a pessoa tá fazendo ioga pra manter a calma, sabe. Mas que de vez em quando dá vontade, dá. Dá teme um martelo pra sair dando porrada em fascista, pronto. Aí sim, ó lá, aí pode. Ou então, né, Germana, aprontar umas loucuras tal qual a Mary e a Rachel, né. Olha, as loucuras que eu ia aprontar era pegar aquela amada superior, levar para um quarto e ensinar aquela mulher a ser feliz. É isso que eu ia aprontar, mas aí ia dar errado, porque eu não ia ser uma jovem, entendeu, ia dar errado. Aí ia ser aí ia ser a Aí ia ser minha Olivia. vida minha É. vida com a amada Aí não, superiora. tem um filme, de 1951 que foi até a Bibi que me indicou, Ai, que esse filme é teve mara aqui no isso. episódio sobre o Truffaut, né, sobre Os Incompreendidos, e eu fui ver, é um filme francês de 1951 que acontece isso, é um internato só de meninas, e essa tipo, a diretora, ela meio que ela, assim, ela seduz as meninas, ela dá em cima de algumas, ela É. deixa umas com ciúme, assim, é meio nojentinha ela, assim, né. Hã, e a Olivia, que é a menina, britânica que tá chegando ali e tem que se readequar, né, e depois ela diz: "Ah, o colégio que eu estava antes não era tão legal, porque era tipo", dá para entender que era muito rígido, muito controlador. E aí depois a gente vai entendendo mais ou menos o que é que ela quer dizer com ela não estava se adequando e ali ela consegue se adequar, né. Mas enfim, É um dos clássicos filmes sáficos, né, é muito foda esse filme. parece que foi um dos primeiros, né. É. Bom, assim, Germana, foi massa ter você aqui comigo hoje, né, pra gente falar dessas meninas rebeldes, assim, maravilhosas, né, que deram um trabalho aí para as diretoras dos internatos, mas pra gente foi ótimo, porque a gente se esbaldou de rir, né. Pois é. Ai, gente, muito obrigada. Quem chegou até aqui, assistam todos os episódios de Milena, porque ela faz uma pesquisa muito séria, muito legal. Eu já saio pedindo desculpa, porque eu sou caótica e eu devo ter bagunçado um pouco a mais, porque pelos outros os outros programas dela são mais sérios, tá, gente? Não tem gente tão caótica assim que nem eu não. Aí vocês assistam todos, então muito obrigada. Obrigada pelo convite. Minha amiga, é aquilo que eu sempre falo, você me chamou, eu vou, entendeu? Porque eu gosto demais de trabalhar com você e você é meio minha irmã, da vida, assim, família. Ô, Família Germanita, de verdade. muito, muito obrigada. Eu também adoro trabalhar com você, é muito bom, a gente tem uma sintonia quase igual a Mary e Rachel, né, assim, como você já até É quase igual. mencionou, assim, é uma sintonia muito, muito bacana. Pra maldade também. Não, espera. Ai, meu pai. Ó, o nome desse podcast é Cinematógrafo Delirante, entendeu? Então, nessa segunda temporada, que eu tô convidando várias pessoas bem diferentes também de mim, é para justamente fazer com que cada episódio seja único. Então, esse com você eu já sabia que ia ser assim, né, porque é o seu jeitinho, assim, e eu gosto pra caramba, entendeu? Porque você é mais caótica, eu sou mais organizada, aí vem essa coisa assim, meio que mistura tudo, e aí termina dando certo, né. Não, e é impressionante, né, cara, porque é bem isso, eu sou super caótica, tu é super organizada, e até pra trabalhar isso completa de um jeito muito legal, né, Mi? É. Também porque É a gente isso. tem também referências parecidas, né, assim, apesar de você gostar demais, né, dos doramas e ser, assim, É. completamente apaixonada por tudo que os coreanos fazem, eu já não sou Na tanto. verdade eu gosto muito do cinema coreano, até mais do que dos doramas, né. Não é nem dorama que fala, é K-drama. Porque dorama, seria como os japoneses diriam e não tá certo fazer isso, porque os japoneses maltrataram os coreanos demais. Mas eu gosto muito mais até do cinema coreano, das séries coreanas eu gosto mais das de crime. Crime, noir e terror eu gosto. Agora eu gosto de muita coisa asiática, né, eu gosto de série tailandesa, cinema tailandês, eu gosto de cinema chinês, cinema de Taiwan, eu adoro Bollywood, cinema indiano em geral, então eu tenho esse lado, assim,
de ser apaixonada pela Ásia, entendeu? De modo geral. Não sou só os coreanos não, é um pouco pior. Por isso que eu tô sempre com tudo atrasado os filmes, Milena. É isso. Ah, mas assim, eu só queria dar um enfoque mais nessa parte da Coreia, porque, assim, eu gosto, mas não tanto quanto você. Bollywood também, eu gosto, mas não tanto quanto você. Mas a gente tem, assim, pronto, para falar em asiático, o Wong Kar-wai, né, que é um diretor que Ai, nós Wong 2 Kar-wai, é, gostamos favorito das 2. muito, É. né. Então assim, vamos ver aí nas próximas temporadas o que é que eu invento aí, que eu chamo você de novo pra gente falar sobre uma coisa que seja bem mais, assim, a sua praia, tá beleza, minha amiga? Ah, mas isso foi praia também, né, cara? Quem nunca foi uma menina rebelde e não soube viver. Ó, Germanita, muito, muito obrigada, viu, por mais essa parceria. É sempre bom, tá junto de você mesmo sendo online, né, mesmo sendo Mesmo na distância do fisicamente. mouse, né, mesmo a É, distância do mouse. mas a gente tá aí conectada, sintonizada, conversando e desenvolvendo projetos também, é muito bacana. É isso, minha irmã, e muito obrigada pelo convite, viu, adorei. Adorei. Oh, valeu, valeu demais. E Um pessoal, cheiro. outro, minha amiga. Eu lembro que o material consultado na pesquisa, só mais uma vez o recadinho, tá? Ele é disponibilizado lá no grupo do Telegram. Então, vão lá. O link eu sempre deixo, tanto no Spotify quanto no YouTube, certo? E daqui a 15 dias estaremos de volta com os embalos rebeldes de Elvis Presley. Uh! Até lá, viu, pessoal?